essa fidelidade que encontra-se em Mateus capítulo de número 24. Como serve do alto Spires de glória. Aqueles que acharam, digam amém. Mateus 24, versículo de número 42, diz assim: Vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o Senhor. Amém. A igreja pode se assentar. Meu Deus. Esse tema, o tema proposto dessa noite, bem claro, fala sobre arrebatamento. E arrebatamento é um dos assuntos que está sendo difícil, que nós, servos do Senhor, nós, igreja do Senhor, está difícil de escutar. É difícil você ouvir falar sobre arrebatamento. Parece que arrebatamento é coisa do passado. Parece que Jesus não vai voltar mais. No decorrer desses anos que a gente tem frequentado a igreja, a gente percebe que as mensagens, aquilo que tem sido falado, está focado, está fundamentado nas coisas dessa terra. A gente ouve mensagens sobre ter uma vida abençoada, uma vida próspera, financeiramente, um bom emprego, um bom casamento. Tudo isso é maravilhoso, mas são coisas dessa terra. E quando a gente fica preso a isso, quando a gente investe a nossa vida, o nosso tempo nisso, a gente deixa de se preocupar com aquilo que é mais, que é essencial, que é primordial, que é maravilhoso, que é superior a tudo isso que está aqui nessa terra, que é o arrebatamento. Então, esta pergunta, está preparado, significa assim: eu e você estamos cuidando para que isso aconteça na minha vida e na sua vida. Porque o arrebatamento só vai acontecer para aquele que cuida, para aquele que está preparado, está zelando por isso. Aleluia. E Jesus foi quem disse esta palavra: vigiai e orai. Jesus que está falando com os seus discípulos neste momento. Ele chama os discípulos à parte, está falando com os discípulos sobre os últimos sermões, os últimos acontecimentos, à parte, na montanha. Jesus tinha esse costume de separar os seus discípulos para falar coisas acerca do reino, sobre a conduta. E neste momento ele fala sobre arrebatamento, mas antes, Jesus ensina sobre as leis que regem o reino. Jesus ensina como é o reino, como se portar. Jesus ensina os discípulos que eles não fazem parte desta terra, que eles fazem parte de outra terra. Jesus mostra para eles o reino espiritual, acerca do arrebatamento, das coisas que hão e que viriam. Jesus começa a ensinar os discípulos a viverem uma vida desapegada desta terra, porque existia uma coisa que estava para acontecer. E ele vai ensinando os seus discípulos. E quando ele começa a ensinar, a falar sobre o arrebatamento, ele diz o seguinte: porém, naquele dia e hora, ninguém sabe, senão, nem os anjos, senão o Pai, nem o Filho sabe, senão o Pai que está no céu. Ele disse: ninguém sabe, mas uma coisa eu e você devemos fazer, é estarmos preparados, é se preparar. Se preparar para aquilo que há de vir. Mas como se preparar para aquilo que eu não sei, que eu não conheço, que eu desconheço? Como se preparar para uma coisa que vem de sobrenatural, vem de outro mundo, vem de um outro entendimento meu? Como fazer isso? Confiar naquele que o chamou, naquele que te libertou, que te tirou do mundo, que te deu novamente um novo entendimento. Confiar nos ensinamentos que ele está te ensinando.
daquilo que estamos acostumados a viver nessa terra. Não bate, não tem nada a ver. E Jesus está ensinando, falando sobre isso. Ele deixa bem claro que ele não sabe, que os anjos não sabem, só o Pai, somente o Pai sabe. Mas o interessante é que ele diz que não sabe, mas ele dá uma dica. Ele diz: será como nos dias de Noé. Ele deixa um exemplo como foi nos dias de Noé. Ele deixa uma sombra, um guia para eu poder caminhar e poder estar no caminho da preparação para o arrebatamento. Ele diz que ele começa a explicar neste capítulo, antes de ele falar vigiar e orar, ele começa a explicar como foi os dias como foram os dias que Noé viveu. Ele começa a dizer, porque Noé, servo de Deus, recebeu uma ordenança do Senhor de preparar uma arca, algo que estava fora do contexto que ele vivia. É assim com a gente. Deus nos chama para fazer coisa fora do contexto que vivemos. Ele chama Noé a fazer algo que está fora, não tem nada a ver, não anda de acordo, não anda contra, a favor desse mundo, rema contra a maré, contra os ensinamentos, contra os preceitos desse mundo. Ele chama Noé e dá essa ordenança: você tem que viver fora. Não, você não pode viver de acordo com o mundo, viva de acordo com a minha palavra. Ele chama Noé, manda Noé construir uma arca e dá as medidas para ele construir. É assim Deus nos chama e diz que a gente tem a vida eterna, mas dá a medida para a gente andar de acordo, para conquistar, para guardar a vida eterna. Aleluia! E as medidas que Ele nos dá não anda a favor do mundo. A postura que Ele pede que a gente venha ter neste mundo não tem nada a ver com o contexto que o mundo prega. E foi assim nos dias de Noé. Ele começa a explicar como é que foi nos dias de Noé. Noé estava construindo uma arca fora, uma coisa fora do contexto. E as pessoas que não receberam, que não ouviram o chamado de Deus, não ouviram a voz do Senhor, estavam comendo, bebendo, casando-se, davam-se em casamento, estavam seguindo a sua vida naturalmente, prosperavam, enquanto Noé remava contra a maré, enquanto Noé vivia uma vida fora do seu contexto, e as pessoas olhavam para Noé, zombavam de Noé, porque Noé estava seguindo a ordem de Deus. As pessoas olhavam para Noé e diziam que Noé era maluco, que Noé era um atrasado, porque ele estava seguindo as ordens de Deus. Noé era um quadrado, era um velho, não sei, era um antissocial, porque seguia as ordens de Deus. Oh, aleluia! Mas nem por isso Noé parou de construir aquilo que Deus mandou ele construir. Nem por isso Noé parou de viver da maneira que Deus mandou ele viver. Ele continuou seguindo a voz de Deus, continuou respeitando as medidas que Deus deu para ele, porque ele confiava naquele que o chamou, que o capacitou para aquilo. A basura é pecada. Porque, irmãos, respeitar as medidas, andar as medidas que Deus nos propõe, é estar vigilante, é estar em conexão com o alto, com o céu. E naquele grande dia só vai ouvir o soar da trombeta quem está em conexão com o céu, quem está ligadinho, respeitando tudo aquilo que Ele tem falado, andando da maneira que Ele mandou andar. Quem me baixura para canto, quem me passe, só vai ouvir quem está em conexão. E à medida que Noé ia construindo, fazendo coisas que aos seus olhos e aos olhos daqueles que estavam ao seu redor parecia que não ia dar nada certo, que não ia prosperar, não ia para frente, Deus foi instruindo, estruturando Noé para o grande dia, que para ele
Para nós o grande dia é o arrebatamento. Porque o arrebatamento vai nos separar desta terra, como o dilúvio separou Noé daquela terra de pecado, daquela terra que não louvava a Deus. E à medida que Noé foi respeitando as medidas que Deus deu para ele não sabia, mas ele estava construindo algo que ia salvar a vida dele. Aleluia. Pode parecer nada para você aos seus olhos naturais, mas o que você está fazendo quando você respeita as medidas de Deus, você está construindo algo que vai salvar a sua vida. Você está estruturando algo que vai salvar a sua vida, vai permitir que você ouça a trombeta e vá se encontrar com o seu Senhor Jesus nos ares. E Jesus começa a fazer essa comparação. Ele quer dizer que, como foi nos dias de Noé, vai ser também no dia de hoje. Não vão acreditar em você, vão dizer que você está perdendo a sua vida enquanto você se separa para o Senhor. Vão dizer que você está perdendo a sua juventude, enquanto outros casam-se, não-se casamento. Enquanto outros pegam, você está perdendo. Você está fazendo algo ao contrário. Você está se privando dos prazeres deste mundo. Mas Deus, tem algo superior para nós. Tem algo transcendental, tem algo maravilhoso, que não há de se comparar com o maior prazer que nós venhamos ter na face da terra. O arrebatamento é superior, enquanto com Deus é melhor. Enquanto você busca a Deus, enquanto você se prepara, enquanto você fica atento, se preparar para o Senhor, as pessoas estão casando, estão se casando, vivendo a sua vida particular, a sua vida natural na terra, mas Deus está falando contigo: se prepare, vigie, se prepare, porque eu vou vir te buscar, eu virei te buscar, você não vai ficar, eu vou te buscar. Sabe o que Jesus quer dizer com isso? Que a nossa vida natural nos distrai. A nossa vida natural rouba a atenção, a vida com Deus. Se eu me preocupar demasiadamente, eu perco a ligação com os céus. E ao perder a ligação com os céus, eu não estou construindo a minha arca. Eu não estou entrando na arca. É isso que ele quer dizer. Que Noé estava vigilante. Noé estava se preparando. Oh, aleluia. E aqueles homens estavam seguindo um curso natural da sua vida. E eles não perceberam quando as águas subiram. Eles não perceberam. Eles não perceberam o perigo que estava bem iminente, bem perto. Eles não perceberam isso por conta da sua vida natural. Jesus não está falando que você não deve ter uma vida, que você tem que ter uma vida. Mas essa vida natural, essa vida que nós temos, não pode roubar de maneira nenhuma. Oh, aleluia, a presença de Deus aqui neste lugar. Ele sai os decúbitos, ele nos surios tocou para lá, canto que eles andam para lá na face. Não pode de maneira nenhuma roubar a minha comunhão com Deus. Não pode roubar a minha ligação com o Espírito Santo, que Ele é o único e capaz de me conduzir, preparar os meus ouvidos para ouvir a voz, a trombeta naquele grande dia. Aleluia, Deus. Porquanto, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam.
até que veio o dilúvio e os consumiu. Mas Noé entrou na arca, e a arca o salvou daquele grande juízo que Deus tinha determinado para aquela terra, naquela época. Significa que além da preparação, além da ligação, do despedimento que nós temos que ter, Jesus está deixando bem claro que existe um juízo determinado para aqueles que não percebem, para aqueles que não estão preparados. Oh, aleluia! Existe algo determinado. Isso depende de mim e de você. Como vamos fazer? Como vamos proceder? Se vamos proceder como Noé, ou se vamos proceder como aqueles homens que não ligaram, simplesmente quiseram viver a sua vida natural. A sua vida natural. Reparem que eles faziam coisas normais. Casavam-se, davam-se casamento, comiam e bebiam. Não tem nada de anormal nisso. Não tem nada de errado nisso. Mas se eu e você não vigiarmos, nós não vamos para o céu. Jesus não está falando de coisas horrendas, ele está falando de coisas naturais. Ele está falando de coisas simples. Mas se não vigiarmos, poderemos ficar por causa disso. Por causa das coisas naturais. E quando muitas vezes a gente se preocupa com os grandes pecados aos nossos olhos, que para Deus não existe pecado grande nem pequeno, Jesus está falando de coisas naturais aqui, ó. As coisas naturais também têm o poder de nos fixar na terra. As coisas naturais podem nos prender. Glória a Deus, aleluia. É isso que Jesus está falando. É isso que Jesus está deixando bem claro para nós nesta palavra. Por isso que ele diz: vigiai, orai, vigiai, orai, aleluia. Vigiar significa ficar atento, além, ficar um pouco mais do que vigiar mesmo, olhar para os mínimos detalhes. Tem que ser detalhista quando o assunto é salvação, quando o assunto é arrebatamento. Eu tenho que ser detalhista, eu tenho que ser minucioso. Eu não posso marcar bobeira. Eu posso marcar bobeira para grandes coisas, mas para o arrebatamento eu tenho que ser detalhista. Querer basura para eu tenho que ser detalhista. Eu tenho que olhar os mínimos detalhes. Eu tenho que ser detalhista. Por isso que ele disse vigiar, e logo após a vigilância, a oração. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A oração é como se fosse um segundo olho, porque através da oração nós ficamos sabendo coisas que nossos olhos naturais não podem saber. Nós ouvimos coisas que nossos ouvidos naturais não podem ouvir. O inalcançável é alcançado através da oração. Por isso, vigilância com oração, porque o assunto é sério, o assunto é arrebatamento. Existem coisas que não são reveladas num simples bate-papo. Existem coisas que precisam ser reveladas num pouco mais de intimidade, uma intimidade maior. Ele baixar, existem coisas que são reveladas somente para os íntimos, só para os íntimos.
casa que Deus, que Jesus preparou para mim. Casa feita por Ele, que Ele basura para canto. Só vou entrar se eu tiver um grau de intimidade com Ele. Não é coleguinha, colega, não é amigo, é amigo íntimo. Ele basura para canto. Por isso disse: chegai a minha oração, vigiai e orai. Torne-se íntimo meu. Vocês têm que ter intimidade comigo. Porque a casa é para os íntimos. Ele a casa não é para qualquer um. Não é para qualquer um que eu passo na rua e recolho, não é para os íntimos. Ele basura para canto que ele sai os Ele disse: vigiar e orar. Através da oração, como eu disse, Deus vai revelar segredos. Deus vai falar coisas aos nossos ouvidos, aos nossos corações, que nem todo mundo pode ouvir. E o interessante, já finalizando, o interessante é que por mais que nós, servos do Senhor, estamos aqui em um coletivo, vivemos em coletividade, o arrebatamento é individual. É individual. O que Deus revela para você não revela para mim. Aleluia! A maneira que Ele vai nos chamar naquele dia, eu creio, se não está escrito na Bíblia. Eu creio que eu vou escutar de um jeito e vocês vão escutar de outro jeito, porque a minha intimidade é uma, a intimidade de vocês é outra. Maravilha! Mas vai ser um som inconfundível. Eu vou saber que é o Senhor e você também saberá. Mas para isso é necessário ter uma intimidade. Por isso, quando o assunto é arrebatamento, não adianta vir mãe, não adianta vir pai, colega, irmão, não adianta. É sozinho, Felipe. É individual, é uma comunhão, uma intimidade pessoal. Ele basura placando que me sais. Por isso que ele dá um exemplo. Vão estar dois no campo, mas um irá subir e o outro ficará. Porque a intimidade é diferente. Significa que um é meu amigo e o outro não é. Significa que um atingiu um grau de intimidade e o outro não atingiu. Ele é basura bacana. Por mais que o outro me desse bem comigo, eu não estou ouvindo, não estou vendo. Ele é basura bacana, cara. Deus nos chama nessa noite. Essa pergunta é individual. Você está preparado? Não é vocês que estão preparados, é você que está preparado. Ele é basura bacana, que ele é mecânica, se andou. Como está a construção da minha arca? Como eu estou? Se eu estou respeitando as medidas que Deus deu? Se eu estou vigiando, se eu estou orando ou não? É individual. É nos saios de come de canto que me serve. Por isso que diz é um, dois é um, porque a chamada é individual. Que ele basura bacana, que eu sinto Deus neste lugar. Eu sinto Deus neste lugar. Que tu tinha que jogar por ele, tá bacana, tá seca. Com a autorização do pastor, o dirigente da nossa igreja se coloca de pé. É no céu, adorar, se tem que adorar, canto.
com cada um. A palavra de Jesus se revelou particularmente no coração de cada um entendeu o seu grau de intimidade. E neste momento eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você, para que Deus venha falar o teu coração sobre as medidas, acerca daquilo que Ele tem para você. Mas a nível de arrebatamento longe da terra, o assunto é outro hoje, é arrebatamento. Aonde está você? Se existe alguém, levante a mão, vem aqui à frente. Todos nós já somos salvos, todos nós já somos lavados. Existe alguém aqui que sente que precisa entregar um pouco mais, precisa se derramar? O Espírito Santo está falando com você essa noite. Você sabe que aquilo que você doa no seu coração ainda é pouco quando o assunto é arrebatamento. Você sabe que o seu coração ainda não foi entregue totalmente para Deus a nível de arrebatamento. O Espírito Santo está me conduzindo a falar isso. Você entregou o seu coração para receber bênçãos. Você entregou o seu coração para ser usado, para louvar. Mas a nível de arrebatamento você sabe que está a perigo. E Deus te alerta hoje. Aonde está a segunda pessoa que precisa se entregar totalmente para Deus? Ai, o Senhor me andou arrebatando dos sonhos. Aonde está a terceira pessoa? Para o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar e vai te mostrar que arrebatamento é muito além do que essas bênçãos pequenas que você tem visto aí na face da terra. Tem mais alguém? Tem mais alguém que precisa vir aqui à frente para ouvir a voz do Senhor mais forte ao seu coração? Pô, aleluia, deixa eu usar. Ensina